Oi gente, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo logo pela manhã porque hoje, dia 15 de outubro, é o dia em que se comemora no Brasil o Dia do Professor e da Professora. Mas será que nós, professores e professoras desse país, que lutamos diariamente para impulsionar a educação de jovens e adultos nesse Brasil, temos realmente motivos para comemorarmos esse dia? Essa reflexão que eu quero trazer para todos nós a partir de alguns dados que eu quero apresentar para vocês. Antes disso, porém, eu queria pedir a você, principalmente professor e professora, que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho da notificação. Assim, sempre que a gente postar um vídeo novo, inclusive vídeos na área educacional, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Eu sou o professor Paulo Henrique, biólogo e dentista e professor universitário com muito orgulho. Pois é, gente, nós professores e professoras dos mais variados rincões desse Brasil estamos comemorando hoje o nosso dia de maneira muito justa e merecida. Nós professores, além da carga diária que nós temos na sala de aula, certamente levamos muito trabalho para casa, produzindo material, elaborando provas, corrigindo provas, fazendo planejamento, ou seja, é um trabalho muito desgastante, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito recompensador. Eu sou professor aqui em Teresina, estado do Piauí, desde 1991, ou seja, o ano que vem eu estarei completando 30 anos de magistério. E parece que foi ontem que eu comecei a atividade no magistério. Eu que sou filho de pai professor e mãe professora e me inspirei exatamente nos meus pais para abraçar essa profissão tão digna e tão prazerosa. Pois bem, eu quero chamar a atenção para vocês de um dado inicial. É a quantidade de professores que o Brasil tem atualmente. Acompanhe aqui comigo. Pois é, pessoal, de acordo com os dados do Censo da Educação, o Brasil tem hoje aproximadamente 2,6 milhões de professores, o que equivale a 1,2% da população brasileira. Desses 2,6 milhões de professores, 2,2 milhões estão na educação básica e cerca de 400 mil estão na educação superior. Bom, desses 2,2 milhões que estão na educação básica, cerca de 1,7 milhão atua na rede pública de ensino, ou seja, a grande maioria. Já dos professores universitários, que são aproximadamente 400 mil, nós temos 214 mil em universidades privadas. Pois é, pessoal, e o que é que esses números em linhas gerais demonstram? Que o Brasil tem poucos professores em relação à sua população, evidenciando que nos últimos anos, principalmente, a carreira de magistério não tem sido atrativa para os jovens e que, na educação básica, dos 2,2 milhões de professores da educação básica, a grande maioria está lotada na rede pública de ensino. Já no ensino superior, a maioria dos professores está nas universidades privadas. Acompanha comigo aqui um outro dado para a gente analisar. Um outro dado que eu trago aqui para a nossa reflexão é a porcentagem de professores com experiência prévia de aula remota antes da pandemia. Bom, esses dados evidenciam que no ensino fundamental 2, que é aquele que vai do 6º ao 9º ano, 12% dos professores disseram ter alguma experiência com aula remota antes da pandemia. Na educação infantil, esse percentual é de 9%, no ensino médio, esse percentual é 16%, e no ensino fundamental 1, que é aquele que vai do 1º ao 5º ano, o percentual de professores com algum tipo de experiência prévia em aula remota antes da pandemia é de 10%. Então esses dados apontam para um grande desafio que professores e professoras desse Brasil tiveram que superar durante a pandemia. Como vocês observaram, a minoria dos professores e professoras do Brasil tinha alguma experiência prévia com aula remota antes da pandemia. E os professores tiveram que literalmente desenvolver essa experiência, adquirir novos equipamentos para manter as atividades minimamente funcionais durante a pandemia. Isso tudo, na grande maioria das vezes, sem apoio do poder público e sem apoio da iniciativa privada. O último dado que eu quero trazer para a reflexão é o seguinte. O Brasil, gente, por incrível que pareça, é o primeiro lugar no ranking mundial de agressão a professores. Para vocês terem uma ideia, só no estado de São Paulo, 48% dos professores dizem ter sofrido algum tipo de agressão verbal e 5% deles relatam terem sido vítima de violência física.
E essa agressão, quer seja ela verbal, quer seja ela física, aumenta muito a carga de estresse no exercício da profissão docente. Essa agressão, por incrível que pareça, boa parte dela parte inclusive dos pais de alunos, uma outra parte dos próprios alunos. Mas essas agressões que tornam o Brasil campeão mundial no ranking da violência contra o professor têm contribuído de uma maneira muito marcante para que professores e professoras abandonem a profissão e aqueles que se mantêm no exercício da profissão do magistério acumulam uma carga de estresse adicional muito grande no exercício da docência. E esses são apenas 3 parâmetros para demonstrar a vocês as reflexões que nós precisamos fazer acerca da valorização do exercício do magistério, acerca da valorização de professores e professoras desse país. Várias são as profissões que estão sendo discutidas para serem incluídas enquanto profissão de Estado, carreira de Estado, e os professores sempre colocados à margem desse processo. Não custa nada lembrar que é muito recente a aprovação de um piso nacional para a categoria, que era uma reivindicação antiga, e alguns municípios, inclusive, sequer pagam esse mínimo, esse piso salarial para seus professores. Os professores estão submetidos a uma carga de estresse emocional muito grande, a uma carga de trabalho muito grande, principalmente agora na pandemia, quadruplicando o seu esforço de trabalho, e o reconhecimento da sociedade para com essa atividade profissional extremamente nobre e que emancipa as pessoas de qualquer país ainda precisa ser melhorada sensivelmente. Entretanto, ao contrário do que o atual ministro da Educação disse, os professores estão sim exercendo a profissão por amor, por dedicação, por zelo à população e por vocação profissional. Nós exercemos sim nossa profissão com galhardia, com altivez, e é a partir desse exercício profissional competente no nosso dia a dia que nós contribuímos para a transformação do Brasil. Parabéns, professor, parabéns, professora do Brasil, que continuemos firmes na luta e no propósito de levar uma educação inclusiva de qualidade aos nossos jovens e aos adultos desse Brasil. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, dá uma curtida, forte abraço e até a próxima.